Ontem, quando eu terminei de gravar o vídeo, eu continuei a minha releitura do Rebelião das Massas. E o assunto de hoje é esse segundo capítulo, chamado A Subida do Nível Histórico. Que soco no estômago! Nossa, é muito impressionante esse texto. Pelo seguinte, a gente sempre vai começar pelo seguinte pensamento aqui. O Ortega y Gasset tem uma frase, que é a frase mais famosa dele, que é a seguinte: eu sou, eu e minha circunstância. Isso quer dizer que nós, enquanto seres humanos, nós somos aquilo que nós somos mesmos, né? Eu sou o Kiko. Mas mais do que o Kiko, eu também sou moldado pelo ambiente no qual eu estou. Então, nesse capítulo, e no anterior também, e vai fazer isso por mais uns dois, o que o Ortega faz é mostrar o contexto histórico no qual ocorre a elevação do homem-massa, né? E esse capítulo aqui é uma porrada. Como eu disse no vídeo anterior, você tem que tomar muito cuidado na leitura dos termos que são usados pelo autor. Isso porque na segunda página desse texto, eu li isso tipo umas 8 vezes ontem, realmente, porque eu cheguei nesse parágrafo e foi aquele soco no estômago. De repente, o Ortega me solta esse texto. Eu nunca disse que a sociedade humana deve ser aristocrática, mas muito mais que isso. Disse e continuou acreditando, cada dia com mais convicção, que a sociedade humana é sempre aristocrática. Queira ou não, por sua própria essência, a ponto de ser sociedade na medida em que é aristocrática, e deixar de sê-lo na medida em que se desaristocratiza. Porra! Quando eu penso em aristocracia, eu tenho uma visão enviesada desse termo. Eu penso naquele conjunto de indivíduos privilegiados que dominam e definem como que a gente deve viver a nossa vida. E eu não gosto dessa ideia. Sendo assim, eu resolvi fazer uma pesquisa e descobrir o que o Ortega y Gasset realmente está querendo dizer com aristocracia. Eu não precisava ir muito longe, porque nos 2 parágrafos seguintes, ele me mostra que não é essa visão que eu tenho bem enviesada de aristocracia. E ele faz isso com 2 exemplos. Primeiro, ele coloca o exemplo do nobre, todo cheio de trejeitos, aquele cara que fazia assim para cumprimentar as pessoas. E depois ele pega também o caso de uma moça que fala que jamais iria em um baile que tivesse menos de 800 casais. Resumindo, a aristocracia não é futilidade, né? Não é aquelas pessoas que, por nascimento, elas já nascem com aqueles privilégios e, portanto, isso as torna um aristocrata. Na realidade, ele está falando aqui da aristocracia no sentido mais literal do termo. E aí a gente tem que voltar bem lá para trás. A gente tem que ir para a Grécia Antiga. Lá na época da Grécia Antiga, a gente vai ter a proposta de 3 tipos de governo. Tem mais, tá? Tem tirania também. Mas esses 3 são os mais falados. Você tem a democracia, você tem a monarquia, querendo ou não, é uma aristocracia, e você tem a aristocracia. Aristocracia aqui, ela vai ser a fusão de 2 palavras. Aristos, que quer dizer excelência, e kratos, que quer dizer prática. A tradução literal, a mais comum, é ser o governo dos melhores. E o Aristóteles tem uma definição muito interessante disso. Vou pegar aqui minha colinha. O Aristóteles diz que é o governo dos poucos, dos melhores cidadãos, sem distinções de nascimento e riqueza, mas no sentido de possuírem a melhor formação moral e intelectual para atender aos interesses do povo. Aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Apenas abrindo um parêntese, esse conceito de aristocracia aparece num outro livro do Ortega y Gasset que eu não li, eu descobri nessa pesquisa, que chama Espanha Invertebrada. Eu vou até comprar para dar uma lida nisso, tá? Vamos pensar um pouco então nesse conceito de aristocracia, nesse soco do estômago. Será que a sociedade realmente, obrigatoriamente ela tem que ser aristocrática? Isso me incomodou muito pensar nisso. Faz sentido. Eu não sei se eu concordo, mas faz sentido em contextos específicos de especialidade. Por exemplo, eu estou doente. Então o que eu faço? Eu vou procurar um médico. Eu tenho aqui então uma aristocracia. Eu tenho um conjunto de pessoas que têm aquela melhor formação em saúde para poder resolver o meu problema. Se eu tenho, por exemplo, um problema no meu carro, existe uma aristocracia também, que é a dos mecânicos. Essas pessoas que têm a formação para poder resolver o problema do meu carro. E eu poderia até pensar, então, talvez no amador. O amador da saúde. Esse amador da saúde é aquele famoso palpiteiro que te diz, toma determinado chá que esse trem vai te curar, né? Esse amador, ele é massa. Ele não é a minoria. E aí, ele fala de 2 fatos que são muito impressionantes
que é o seguinte, e aí vai bater com o Brasil, o paralelo que eu vou fazer. Então, retificado o conceito do que ele chama de aristocracia, que passa a fazer sentido, ou seja, você ter unidades como é que eu diria isso de uma forma? Unidades de autoridade em determinados assuntos na comunidade, que, portanto, faz com que você progrida, né? Em contrapartida, você tem a massa. E ele vai falar dois fatos essenciais. O primeiro é que, de repente, a massa, lá naquela época, começa a usar o repertório que antes era apenas de exclusividade da minoria. Então, vamos fazer um paralelo aqui. De repente, a gente vê que tem cientistas há 300, 400 anos falando que a Terra é redonda e aparece o terraplanista. O terraplanista defendendo que a Terra é plana. Né? Você pega, por exemplo, você tem todos esses pesquisadores no mundo inteiro falando hoje que a cloroquina não é um remédio realmente eficaz para tratar a Covid-19. Mas aí aparecem as pessoas, como o nosso presidente da República, por exemplo, defendendo que esse é o caminho. A figura do Bolsonaro aqui, ela é, portanto, massa. E a desses especialistas, ela passa a ser a minoria. Eu sei que existem outros especialistas que defendem a cloroquina, mas é só um exemplo hipotético, tá? O segundo fato, e o Ortega Gasset já está incomodado, esses caras entrando aqui nessa área, é o fato de que no momento que essa massa entra em ação e ela começa a aplicar esse repertório que era da minoria, ela começa a expulsar e a atacar a minoria. Bom, aqui tem outro paralelo com o Brasil interessante. E eu gosto de pensar muito no teorista da conspiração. Vamos voltar, por exemplo, da Terra plana. O que os caras falam? Eles falam que a Terra é plana, mas que não ensinam isso pra gente na escola, porque há interesses para que a gente pense que a Terra é redonda. Idem relativo à cloroquina. Muitos defensores dizem, por exemplo, que a cloroquina não é usada porque, na realidade, ele é um remédio muito barato e que ele vai contra os interesses da indústria farmacêutica. Eles não vão dar materialidade a respeito daquilo. Eles simplesmente montam uma teoria conspiratória com base em alguns fatos e aplicam isso no dia a dia. Então o que é impressionante é o seguinte, olha o Ortega aqui mostrando pra gente um fato daquela época aparecendo hoje de novo. Isso me faz lembrar de um livro, este livro aqui, do Tsvetan Todorov, que se chama Conquista da América. Esse livro é fenomenal. Ele é sobre como que foi o processo de colonização da América feita pelos espanhóis. E uma coisa que é fenomenal nesse livro é que ele descreve que os povos que aqui estavam, eles não ficam chocados com a chegada de Cristóvão Colombo, porque eles tinham uma visão cíclica da história. Então, para eles, a coisa sempre se repetia, de tempos em tempos. Eu me pergunto, pô, esses caras não estavam certos? Olha só o Ortega y Gasset mostrando esse texto aqui que eu consigo fazer uma relação com 2020 aqui no Brasil. Mas vamos um pouco além. Lá no início desse vídeo eu falei do contexto de eu sou, eu e minha circunstância. Nessa época aqui, em 1929, início da década de 30, você começa a ver a emergência do conceito de que você, no momento que nasce, você passa a ter acesso a um conjunto de direitos. Você passa a ser senhor de si mesmo. Tanto faz se você é massa ou se você é minoria. Você tem um conjunto de direitos básicos. Lá na frente isso vai virar os direitos humanos, né? E uma outra coisa que ele fala aqui é que, de repente, essa massa, o homem massa, ele começa a usar alguns dos ferramentais que eram específicos, que eram usados só pela minoria. Um exemplo que ele dá aqui, por exemplo, é que em Paris, no século XIX, você tinha tipo 20 banheiros na cidade. E que, de repente, agora toda a casa tinha um banheiro. Então você tem a sanitarização passando a fazer parte do dia a dia de todo mundo. Da minoria e da massa. E dentre os ganhos, ele menciona aqui os avanços jurídicos. Esse dos direitos que eu acabei de falar. E aqui entra o ponto que é muito importante. O que ocorre? Eu vou ler mais um trecho aqui que é muito interessante. Essa questão de você ter esses novos direitos inalienáveis no momento que você nasce. Tá? O povo já sabia que era soberano, mas não acreditava nisso. Hoje, aquele ideal se converteu numa realidade, não apenas nas legislações, que são esquemas externos da vida pública, mas no coração de todo indivíduo, quaisquer que sejam suas ideias, inclusive quando essas são reacionárias. Isto é,
inclusive quando massacra e tritura as instituições onde aqueles direitos são sancionados. Pausa dramática. O que ocorre aqui? Antes você tinha o ideal de você ter direitos inalienáveis, naturais, que você tem esses direitos independente de se você ter nascido em berço de ouro ou não. De repente, isso passa a fazer parte da sua realidade. Passou a fazer parte da realidade, ele perde o aspecto ideal da coisa, aquilo que você buscava. E ele passa a ser desvalorizado pelo homem-massa. Porque lembra, o homem-massa ele não se questiona, ele simplesmente aceita. E logo atrás, eu não mencionei que o homem-massa começa a usar o mesmo ferramental que a minoria, dentro desse ferramental está esse direito. E ele começa a pedir para si e a exigir esses direitos. E ele está certo disso. Mas mais do que isso, como ele não é consequente, como ele não reflete a respeito, ele passa a ultrapassar esses seus direitos fundamentais interferindo dos demais. E aqui eu penso em outro exemplo. Eu penso naquelas manifestações em que haviam as pessoas com cartazes de AI-5 na rua. Né? As pessoas estão vivendo hoje num regime democrático. E elas pedem um retorno a um regime ditatorial, que era o que a gente tinha na época dos militares. Por que isso? Porque é muito comum, quando você está em determinada circunstância, eu sou eu e minha circunstância, você se esquecer de como que era o mundo antes daquilo. Você já obteve isso de graça. Você já está vivendo dentro de um mundo democrático. Você não consegue imaginar como que é. Mas você vê problemas acontecendo ao seu redor. Você vê, por exemplo, um governo corrupto. Então você pensa, poxa, mas na época dos militares isso não devia acontecer. Portanto, eu gostaria de um retorno àquela época. Então é uma desvalorização daquilo que está acontecendo hoje. Um outro exemplo, você teve recentemente uma espécie de segunda revolta das vacinas, que as pessoas pararam de vacinar os filhos. Porque elas começaram a acreditar na massa, no homem-massa que dizia que a vacina fazia mal, gerava autismo nas crianças. Ele não tinha nenhuma comprovação científica disso. E ele falava, claro, que existia um conluio dos pesquisadores, da minoria, para que você vacinasse seus filhos para controlar a vida das pessoas. Então você vê, por exemplo, claramente aqui, de novo, esse paralelo. O Ortega, lá em 29, falando 91 anos depois aqui do Brasil de 2020. É impossível não fazer esses paralelos com o texto do Ortega y Gasset, né? No capítulo seguinte, ele vai falar sobre a evolução da época. Mas basicamente a ideia é essa. Como você recebe algo e você não lutou por aquele algo, você não valoriza aquele algo tanto. E se você é um indivíduo que está dentro dessa categoria massa, muitas vezes você pode pedir um retorno a algo que você não tinha antes. Né? Eu acho que esse trecho aqui que ele fala de massacrar as instituições que lhe dão direitos, eu penso muito nas manifestações contra o STF, por exemplo. Né? É muito, muito interessante isso. Essa é a ideia, então, do Ortega y Gasset. Aqui ele está mostrando para a gente o contexto histórico. Lá na frente ele vai fazer uma dissecação do homem-massa. É fascinante isso, a gente vai fazer vídeo sobre isso aqui. Mas aí agora eu jogo para você. Eu descobri que no portal de domínio público do Brasil existe uma versão gratuita do Rebelião das Massas. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você. No link anterior eu coloquei também um link para o Kindle, tem uma versão gratuita do Kindle também. Então a ideia é, vamos dar uma lida nesse segundo capítulo aqui e faça esses paralelos com a nossa realidade, sabe? Se questiona, por exemplo, eu tenho uma aristocracia, o que de fato é ser o melhor? Né? Porque, querendo ou não, a humanidade é muito grande. E o meu melhor, por exemplo, pode ser um pesquisador, mas não necessariamente. Pode ter uma outra corrente de visão que questione isso. O importante é a gente pensar a respeito disso e aprender um pouco com Ortega, né? Muita atenção com o léxico dele, o que ele quer dizer com a aristocracia. É isso. Até o próximo vídeo. Até mais.